Olá, meu caro aluno do curso de administração da UFSCar. Tudo bem? Seja bem-vindo ao conteúdo de comportamento do consumidor. Inicialmente, vamos fazer uma análise histórica até chegarmos ao conceito de marketing. Portanto, primeiramente iremos olhar a era da produção, depois a era de vendas e, por fim, o que se conhece como era do marketing. A era da produção está situada no começo do século XX. Nessa época, a demanda era maior que a oferta. Os consumidores estavam ávidos por produtos e serviços, mesmo a produção sendo praticamente artesanal. Com a Revolução Industrial, as primeiras indústrias organizadas aplicando a administração científica de Taylor, a produtividade aumentou. Assim mesmo, a ideia dos empresários e a disponibilidade de recursos eram fatores determinantes na comercialização. Esta época era marcada por uma produção em massa, no entanto, com pouca variedade. Nessa imagem, por exemplo, podemos observar uma baixa variedade de modelos de carros. A era da produção, ela é considerada como uma abordagem de dentro para fora. O que significa isso? Significa que a gestão está primeiramente produzindo um produto sem olhar o que o mercado deseja. Ele simplesmente faz um produto e o coloca para a venda no mercado. A quem interessar, pode comprar o produto. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a empresa ainda não tem uma preocupação em ir analisar os clientes no intuito de compreender qual é a necessidade e o desejo deles. Temos aqui, então, a presença deste que foi um dos maiores inventores e responsáveis pela produção em massa no século XX, Henry Ford. Em sua fábrica em Detroit, Ford fabricava o seu famoso Modelo T. Era uma fábrica com 93 prédios, com 100 mil empregados, integrados verticalmente, ou seja, entrava de um lado da empresa areia, borracha e metal, e do outro lado saía o carro pronto, o produto final. Então era uma empresa conhecida por ser integrada verticalmente. O oposto a ser uma empresa enxuta, possui diversos contratos com fornecedores à sua volta, de modo a ter uma fábrica menor, com menos fornecedores internos e mais fornecedores externos. Em 1923, com várias técnicas, então, o Ford oferece o modelo T a $290 por unidade. Isso faz com que haja uma grande redução no número de produtores de veículos, muito em função da competitividade que foi imposta pelo novo modelo de produção imposto por Ford. Esse modelo de produção ficou conhecido como Fordismo, mas se baseia principalmente nas técnicas do chamado Taylorismo. Há quem fale também em Fordismo-Taylorismo. Esse sistema de fabricação fez com que diversos concorrentes saíssem do mercado. Tínhamos 100 fabricantes no início do século XX, de forma que acabaram ficando somente 4, 20 anos depois. Por certo tempo, metade dos carros americanos eram Ford. E é interessante relatar que, por meio da produção em massa, a posse de veículos subiu de 0 para 80% da população americana. Portanto, o mercado estava começando a ficar próximo a uma saturação. Aqui temos imagens da fábrica de Ford. Podemos ver então características do processo de produção em massa. Eram grandes instalações que realizavam a produção em massa de produtos de baixa variedade. Um exemplo aqui retirado do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Temos que na produção de um motor em outono de 1913 levava 594 minutos, ao passo que no ano seguinte reduziu-se esse tempo de produção para 226 minutos. Um gerador diminuiu de 20 minutos para 5, um eixo de 150 para 26 minutos. Portanto, toda essa redução de esforços permitida pela aplicação da administração científica e dos métodos fordistas de produção incrementou em muito a produtividade e permitiu a produção em massa de veículos.
Aqui temos grandes estoques de produtos semelhantes, no caso aqui, modelo T. E o modelo T, é muito interessante comentar, ele vinha com um manual sobre como você poderia consertar o seu carro. Ele vinha lá com as imagens das peças, nomeando cada uma delas, e vinha também com as instruções para você fazer o reparo. Então, para atender o seu mercado-alvo de consumidores médios, o Ford ele projetou o seu carro com uma facilidade sem precedente de operação e de manutenção. Então, pressupunha ele que o seu comprador seria um fazendeiro com um modesto kit de ferramentas e o tipo de habilidade mecânica necessária para reparar a maquinaria da fazenda. Portanto, se soubesse arrumar o trator, arrumaria também o Ford modelo T. E o manual do usuário do modelo T ele é escrito em forma de perguntas e respostas e explicava em 64 páginas como o usuário, usando ferramentas simples, poderia solucionar qualquer um dos 140 problemas que poderiam ocorrer com o carro. Nesse tempo aqui, não tínhamos assistência técnica. Então temos aqui um exemplo de um conserto que poderia ser feito. O dono do carro pode remover o cartão depositado na cabeça do cilindro da câmara de combustão e coroa do pistão, que faz com que o carro bata pino e perca potência, soltando os 15 parafusos que prendem a tampa do cilindro e raspando com uma espátula. De forma similar também, em um único parágrafo e um diagrama explicavam ao cliente como remover os depósitos de carvão das válvulas do automóvel com uma ferramenta de válvula que ele enviava junto para você no veículo. E caso uma peça necessitasse ser substituída, os proprietários poderiam comprar uma peça de reposição na loja da Ford e simplesmente trocá-las. Não ali na loja, em suas casas. E temos então, chegando aqui próximo a 1920, uma evolução. Temos a produção em massa, podemos observar aqui nesta imagem como as pessoas estão todas vestindo o mesmo chapéu. Então, era a produção em massa atingindo outros produtos. E depois começam a surgir diferentes modelos, mas sobre a mesma plataforma do modelo T. Surgem novos produtos, como a pasta de dente, por exemplo, em que você tem que educar o consumidor sobre a importância de usar o produto. Temos aqui embalagens de caixas de frutas, também indicando locais de produção. E vamos chegando então próximos da era de vendas. Começaram a surgir os primeiros sinais do excesso de oferta de determinados produtos, pensando, por exemplo, no mercado de carros. A maioria das pessoas já tinham carros aqui, diante da grande venda de produtos feita pelo Fordismo. E os fabricantes começam a se desenvolver e começam a produzir em série. Então os produtos passaram a acumular estoques, o que indicou então um mercado já saturado, começa a ficar mais difícil de vender. E aí as empresas começaram a utilizar técnicas de vendas bem mais agressivas. No entanto, ainda com uma ênfase na comercialização dirigida a vendas, ou seja, uma abordagem de dentro para fora, produz e entrega, ainda sem ir olhar o que o mercado de fato deseja para então você projetar o seu produto. Algo que será mais presente na abordagem de marketing. Começam a surgir propagandas incentivando as vendas, como por exemplo esta de cigarro, o cigarro Camel. Fume quantos você quiser, eles nunca vão te dar nos nervos, diz aí uma tradução desta campanha. Temos aqui o início de promoções como leve 6 garrafas e pague menos. Hambúrgueres a baixos preços. E também a diversificação no que se refere, por exemplo, aos modelos de carros. Começa-se a pensar em diferentes necessidades dos clientes.
Nessa imagem podemos observar aqui um carro branco que surge na figura. Então já não temos somente carros pretos do Ford. E a General Motors vai entrar no mercado e vai colocar estilistas para desenvolver os designs dos carros. Teremos também a presença de esportistas fazendo propaganda de produtos, até mesmo de cigarros, algo que hoje em dia já não é aceito. E vamos nos aproximando dos anos 50 com mais modelos de carros, com diferentes tipos de carros para atender diferentes tipos de necessidades, o que nos faz nos aproximar da época do marketing. E este é conhecido como o pai do marketing. Alfred Sloan, foi o presidente da General Motors e criou diversas marcas dentro do mesmo grupo para atender diferentes bolsos. A General Motors é responsável por começar a trabalhar o conceito de segmentação de mercado, com um carro para cada carteira, para cada bolsa e um carro para cada finalidade. Ou seja, podem haver diferentes carros para diferentes grupos de consumidores. Já há um modo de pensar diferente de Ford, que considerava que o modelo T poderia atender a todos, por exemplo, cerca de 20 anos antes. Por volta de 1950, olhando a história americana, chega-se à era do marketing, em que os empresários notaram que o mais importante era a conquista e manutenção de negócios a longo prazo, mantendo relações permanentes com a clientela. Aqui passa a haver então uma maior valorização do consumidor, de modo que todos os produtos deveriam ser vendidos a partir da constatação das suas necessidades e desejos. Então aqui há uma abordagem de fora para dentro. Vamos primeiro olhar o que é uma necessidade, o que é um desejo do nosso público, para então propor um produto que possa resolver o seu problema. Nessa imagem vemos, por exemplo, diferentes veículos com diferentes cores, olhando aqui pela história do carro, não é? Vemos até um Mini Cooper aqui, já bem pequenininho, bem diferente de todos os outros modelos que temos aqui presentes. Portanto, chegamos à era do marketing, que teremos diferentes produtos para atender diferentes públicos-alvo. Olhando a história do Brasil, teremos, por exemplo, nos anos 70, o surgimento do Opala, a Veraneio e a Brasília. Carros diferentes, com o objetivo de atender públicos diferentes. Enfim, o marketing nos permite atender a diferentes necessidades e diferentes desejos. O marketing também nos permite co-criar junto com o nosso cliente. Tentar compreender junto ao nosso cliente o que cria valor para ele de fato. E o marketing também envolve apertar este botão aqui. Nós amamos os consumidores e são eles que têm a razão. É para eles que nós estamos trabalhando. E também estaremos interessados em reter os nossos clientes. Não quero somente fazer uma venda e tchau. Não, eu quero que o meu cliente saia da minha loja, fale bem de mim, recomende para outras pessoas e ainda volte a comprar o meu produto novamente. Quando falamos em marketing, falamos em encantamento do cliente, em superar as suas expectativas, em atingir a sua satisfação. Pensamos também em qualidade percebida, em avaliar como o cliente avalia o nosso produto, como é a experiência de compra em nossa loja e assim por diante. Envolve também analisar o valor percebido pelo cliente, a dificuldade que ele tem, por exemplo, de achar determinado produto dentro de nossa loja. E também testar a sua fidelidade, o quanto ele vai recomendar a nossa empresa, o nosso produto para outras pessoas. Basicamente, então, quando falamos em marketing, temos que responder essa pergunta: quais as necessidades e desejos dos clientes? Compreendeu do que se trata o marketing? Espero que sim.
Recomendo fortemente também a leitura do material complementar. Até a próxima aula!